Na Boca do Povo agora recebe a Margit Mafra, presidente da Associação Viva Parkinson. Vamos falar sobre as ações desenvolvidas neste mês de abril, que é um mês de conscientização sobre a doença. Margit, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre o Parkinson, essa doença que ainda é um desafio de saúde pública no mundo inteiro, uma doença complexa e que abril é então um mês de conscientização, né? Onde a gente faz aí esse movimento em prol do Parkinson. E o que tem nessa programação, né? O que está agendado para acontecer no mês de abril para buscar essa conscientização? Sim, aqui na Viva Parkinson Blumenau, nós estamos desenvolvendo diversas ações, né? Com o nosso grupo, com os nossos integrantes, mas também aberto a toda a comunidade. Então, amanhã à tarde, eu vou dar uma palestra na Associação de Professoras do Estado. No dia 4, comemora-se o Dia da Pessoa com Parkinson. Nós vamos ter uma ação na FURB. Aliás, hoje à tarde já teremos também uma palestra com uma nutricionista que vai falar um pouco, então, sobre as orientações nutricionais para as pessoas com Parkinson, a importância da alimentação saudável. No dia 11, comemora-se o Dia Mundial de Conscientização sobre o Parkinson. Eu estarei em Jaraguá também, ministrando uma palestra lá no encontro que vai ter, um encontro regional. Faremos ações na Rota de Lazer aqui de Blumenau, na 15 também, nas datas do dia 6 e do dia 13. Dia 15 de abril, vamos lançar a corrida Run for Parkinson, que é um evento que acontece a nível mundial, que estamos trazendo pela primeira vez para Santa Catarina. Teremos 2 etapas desse evento, uma etapa em Joinville e uma etapa em Blumenau. A corrida vai acontecer aqui em Blumenau só em junho, Jorge, mas nós faremos esse lançamento agora no mês de abril. E ainda teremos uma palestra também em Gaspar, com a Secretaria lá da Saúde, da Pessoa Idosa, no dia 23 de abril. E no dia 26 estaremos indo com o nosso grupo para Joinville participar da Run for Parkinson lá. Então, são muitas ações, muitas atividades e fica o convite aí para toda a comunidade que quer prestigiar, que quer aprender um pouquinho mais sobre o Parkinson, né? Até porque a gente sabe que hoje é uma doença que está crescendo bastante e é importante a gente falar sobre ela. Quanto mais informação, mais fácil de conviver com a doença. Sem dúvida nenhuma, né? Entender, poder se prevenir, né? E em caso de acontecer alguma coisa, também saber para onde recorrer, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. E tem uma projeção que chama muito a atenção, né? Que nos próximos 25 anos, mais de 15 milhões de pessoas podem contrair a doença, elevando de 10 para 25 milhões de casos no mundo, né? Perfeitamente, Jorge. Essa é a última estimativa que saiu, né? Então, a nível global de prevalência de Parkinson, a estimativa é que em 25 anos o número vai mais que dobrar, né? Hoje nós temos 10 milhões de pessoas no mundo acometidas pela doença e a estimativa é de 25 milhões para 2050. No Brasil, né, não existem dados muito precisos, porque ainda é uma doença subdiagnosticada. As pessoas ainda acham que é só uma doença de idoso, né, e deixou de ser faz tempo, porque acomete pessoas mais jovens também. Então, nós temos uma estimativa aqui no Brasil que atualmente nós temos
600 mil pessoas com Parkinson, né? Mas isso considerando as pessoas com Parkinson acima de 60 anos, porque realmente não existe um estudo preciso que considera, então, as pessoas com Parkinson precoce. E o principal sintoma da doença são os tremores no corpo? Por incrível que pareça, não. Né? A doença é conhecida popularmente pelos tremores, mas esse não é o principal sintoma do Parkinson. Existem 4 sintomas principais, mas o que realmente fecha o diagnóstico, que é o critério, né, é a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos. Então, esse é a principal característica. Tremores, nem todos têm. Né? 70% das pessoas que têm Parkinson tremem. Os outros 30% não têm tremor, mas eles têm rigidez, eles têm instabilidade postural, eles têm uma série de sintomas não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, mas que também impactam na sua qualidade de vida. Então, o Parkinson ele vai muito além dos tremores. Eu até acho importante, Jorge, a gente esclarecer que existe uma doença que é muito parecida, que as pessoas confundem com Parkinson, que é o tremor essencial, que é diferente do Parkinson, né? O tremor essencial também é uma doença muito comum, mas é só tremor. E esse tremor geralmente acontece na parte periférica ou na face. É uma doença que é muito fácil de controlar, de tratar, né? E o Parkinson não. O Parkinson tem mais de 40 sintomas associados. Então, é bem diferente do tremor essencial. O que o Parkinson pode causar na vida de uma pessoa? O impacto é muito grande, né? Eu sempre falo que quando uma pessoa tem Parkinson, toda a família fica afetada. E quando uma família adoece, a sociedade também é impactada, né? Então, eu vejo isso pela nossa associação, que atende hoje 320 pessoas, e eu falo que são 320 famílias, né? Que cada um sente de forma diferente o Parkinson, porque como é uma doença muito complexa, que afeta a parte motora, mas também a parte fisiológica, a parte interna do nosso corpo, então, cada um sente e vive o Parkinson de forma diferente, né? Mas muitas vezes a gente acha assim que o que mais está incomodando aquele paciente é o tremor ou é a marcha, a caminhada que está complicada, mas muitas vezes não. Muitas vezes é o distúrbio do sono, é o intestino preso, as alterações de humor, é a depressão, é isso que mais impacta, né? E isso são sintomas que às vezes a própria família não consegue lidar direito, né? Porque associa o Parkinson à parte motora só. E não é muito além disso. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Então, o diagnóstico ele é clínico, não existe um exame marcador que vai dizer, olha, aqui apareceu que você tem Parkinson, né? Geralmente os médicos neurologistas, eles pedem algum exame para descartar outras patologias. Mas o diagnóstico ele é clínico e ele é baseado então nessa história do paciente. O paciente ele tem que ter bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, que é o principal sintoma, juntamente com outros sintomas motores, mais 3 ou 4 sintomas não motores. E aí o médico vai fechar esse quebra-cabeça, né? Muitas vezes ele nem dá o diagnóstico na primeira consulta, ele vai fazer o teste do Prolopa, que é quando o paciente toma a medicação padrão e aí a gente vê se ele tem uma melhora, né? Então, essa resposta à medicação também é um critério positivo para o diagnóstico. E por isso, às vezes, assim, é tão complicado de chegar, né, nesse diagnóstico. É muito comum, Jorge, na nossa associação, os pacientes chegarem, né, e falam assim, ai, professora, eu fui
no médico cardiologista, eu fui no geriatra, eu fui em vários médicos, passei por alguns tratamentos para depressão, até chegar no diagnóstico de Parkinson. Porque existem esses sintomas não motores que aparecem antes, né? E aí até você chegar num neurologista especialista em distúrbios do movimento que vai conseguir identificar e montar esse quebra-cabeças, às vezes pode demorar um pouquinho. Por isso que a informação é tão importante. Muito, né? E tem que se difundir muito, né? Olha como é difícil o diagnóstico da doença, né? Ao contrário de outros, você faz um exame, às vezes um simples exame de sangue já pode detectar, né? Não é o caso do Parkinson. Exatamente. Que a gente popularmente conhece pela tremedeira do corpo, né? Sim. E você diz que nem sempre a tremedeira é um sintoma, então fica aí essa preocupação. Diagnosticada a doença, como é que se dá o tratamento? É uma doença que evolui muito, as pessoas correm risco? Então, o Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva. Ainda não tem cura, né? Mas tem tratamentos que dão bons resultados. Então, hoje, por exemplo, quando você recebe o diagnóstico, o mais importante é não ir atrás do senhor Google, e sim buscar informação de qualidade, né? Buscar o grupo de apoio que nós temos lá na nossa associação, buscar informação, né? De qualidade para poder conviver e entender melhor a doença. Existe o tratamento medicamentoso, Jorge, que controla muito bem os sintomas, né? Existe o tratamento cirúrgico, que, graças a Deus, assim, está evoluindo bastante, já é feito pelo SUS, o plano de saúde também cobre, então a gente chama, né, de DBS, que é um implante de eletrodos cerebrais para estímulo, que ajuda bastante, também não cura, mas consegue, assim, controlar bem a doença. E cada vez mais a gente percebe que está sendo estudado novas possibilidades de tratamento. Agora está chegando no Brasil também o ultrassom focalizado de alta intensidade, que ele é mais responsivo para aqueles pacientes que têm mais tremores. Então, tem algumas estratégias de tratamento que são muito efetivas. Agora, se você me perguntar assim, eles conseguem regredir a progressão da doença? Infelizmente, não. Não existe hoje... Ainda não. Ainda não. Não existe ainda um tratamento medicamentoso ou cirúrgico capaz de regredir, né? Controla muito bem, alivia muito bem os sintomas, mas ainda não consegue regredir. E o que o paciente tem que fazer para diminuir, então, essa progressão da doença, para desacelerar essa progressão? Fica aí a dica para todos os nossos ouvintes. Por incrível que pareça, é o exercício físico que tem esse poder de fazer com que a doença regrida nessa progressão, sabe? Então, por exemplo, se a doença está correndo lá a 5 km por hora e você faz atividade física, essa doença vai desacelerar e o prognóstico do paciente é muito melhor. Ou seja, é possível conviver com a doença? É possível, sim. Mas quais seriam os impactos na vida da pessoa? Então, depende muito de cada paciente, Jorge. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque tem gente, por exemplo, que é mais impactado pela parte motora, então que afeta as tarefas de vida diária, como locomoção, isso, locomoção, sair de uma cama, entrar na cama, se virar na cama, levantar de uma cadeira. Outros têm mais dificuldade de comer, né? Porque tremem ou porque tem uma falta de coordenação. A rigidez compromete muito o paciente na marcha, na hora de se vestir. Então, para fazer essas atividades diárias, fica mais difícil. E cada um tem que achar o seu ritmo. E é muito importante que os familiares, nessa hora, tenham esse entendimento, né, de que a pessoa com Parkinson, ela consegue fazer, mas ela tem o ritmo dela.
E mais lento, geralmente. Isso, né? Geralmente mais lento, né? E claro que quanto mais a gente treina essas atividades da vida diária, como sentar e levantar, se virar na cama, né? A marcha, que é a locomoção com uma boa amplitude da passada para evitar risco de quedas, quanto mais a gente treina isso nos nossos exercícios, mais a gente melhora, então, esse prognóstico e essa qualidade de vida dos pacientes. Então, atividade física regular já é uma prevenção ao Parkinson? Já. A atividade física, ela previne, ela trata e ela evita que o Parkinson avance muito rápido, né? Não cura. Não cura, mas essa progressão do Parkinson é mais lenta. Então, quanto mais você se mantém ativo fisicamente e mentalmente, que isso também é importante falar, manter a mente ativa, manter a mente desperta, quanto mais você se mantém em movimento físico e mental, menos a doença avança. Quem está nos ouvindo agora pode se perguntar, como é que eu sei que eu possa ter essa doença, né? Que sinais eu tenho que prestar atenção no meu corpo, no meu dia a dia, que podem ser um sinal de alerta para mim que eu possa estar com o Parkinson? Existem sinais de alerta que a gente chama de sintomas prodrômicos, que vêm antes, né? Que aparecem anos ou até décadas antes. Entre eles está as alterações do sono, quando a pessoa tem o sono muito fragmentado, quando ela tem aqueles sonhos vívidos que ela se bate toda na cama, né? Alterações de intestino também são sintomas prodrômicos. Quem tem aí o intestino com constipação, intestino preso, inflamação intestinal, intestino irritável, também é um fator de risco, tá, Jorge? Isso é importante falar. A perda do olfato, que foi muito comum no Covid, né? Também é um fator de risco. Isso que eu estou falando são sintomas não motores. Então, quando a pessoa já tem esses sintomas, alterações de humor, apatia, depressão, alterações do sono, do intestino, são fatores de risco, né? Que tem que ficar observando que ali na frente pode aparecer algum sintoma motor, como lentidão de movimentos, rigidez, dificuldade de andar quando um lado do corpo balança diferente do outro. Isso é uma coisa que a gente já observa bem antes, por exemplo, quando você caminha, um braço balança, o outro fica mais rígido, né? Ou quando a pessoa anda pendendo para um lado do corpo, porque geralmente o Parkinson, ele começa de forma unilateral, afetando um lado do corpo. Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa tremer. Às vezes o tremor aparece mais tarde, ou às vezes a pessoa nem treme, né? Mas existe a lentidão, existe a rigidez, existe uma instabilidade postural. Aí a pessoa vai fazer, por exemplo, movimentos de motricidade fina com as mãos. A escrita é uma coisa que a gente percebe logo. Quando tem algum comprometimento, você já não consegue mais escrever com o mesmo tamanho de letra. A letra vai ficando pequenininha, meio arrastada. Então, ali são pequenos sinais, né, que a gente já começa a observar e tem que ficar de olho. Então, são os sinais de alerta. E sempre conversar muito, levar muitos detalhes aos médicos, né? Com certeza, com certeza. Mesmo aquele paciente que faz o seu acompanhamento cardiológico, ou com um geriatra, ou com um clínico geral, quando começa a observar essas alterações, né, na marcha, nas alterações de movimento, ou quando tem esses sintomas não motores associados, é importante comentar com seu médico para que ele possa também encaminhar para um neurologista especialista. É verdade. Olha, temos aqui a participação da Lani Schuch, que mandou aqui dizendo que tem 50... A gente acabou de falar que não é uma doença só nas pessoas idosas, né? Isso. Ela pode parecer antes, mas você lembrou bem que não há uma estatística
né, para que a gente possa divulgar e chamar a atenção. A Lani tem 55 anos, tem Parkinson há 17, então ela tinha 30 e poucos anos quando descobriu a doença. Ela está dizendo aqui que a Associação Viva Parkinson, ela é muito grata à associação por tudo que representa para ela, né? Porque, olha, você se adaptar a uma vida diferenciada, né, por causa de uma doença, não deve ser fácil. Então, quando você encontra esse apoio, que te leva a esse conhecimento, primeiro você entender o que está acontecendo, que é muito difícil. Hoje também é o dia do autista. Olha, entender isso é complicado, é difícil. Viver nessa situação não é fácil. Até você se encaixar no mundo, né? Nesse mundo que você passa a viver a partir de então. É muito difícil, é muito complicado. Quem está ao redor de você, que faz parte do seu pequeno mundo ali, também entender, né? Se adequar, né? Porque a gente começa a ter algumas diferenciações que muitas pessoas não conseguem entender. Nesse sentido, né? Então, o trabalho de uma associação é muito importante e a Lani está aqui agradecendo a todo esse trabalho. Hoje ela já, né, esses anos todos de convivência com essa doença e ela tem se sentido muito grata e parabenizando a você por todo o trabalho. Obrigada, Lani. A Lani é uma inspiração para todos nós, né? Ela tem Parkinson precoce, convive com a doença há 18 anos. Ela já fez a cirurgia de DBS, do implante de estimulação cerebral profunda, né? Então, hoje ela é, assim, uma grande motivadora da nossa associação, ela inspira as pessoas. E realmente, Jorge, a gente vê a diferença de todos que participam lá do nosso grupo, né? Eu fico, às vezes, até emocionada de ver, assim, o quanto a associação faz bem para a vida deles, né? Que a gente tem esse propósito muito afetivo de acolher, de apoiar, de buscar estratégias para melhorar, então, essa qualidade de vida. A gente faz atividade física, encontros de convivência, rodas de conversa, palestras, como vamos ter hoje à tarde uma palestra com a nutricionista da FURB. Mas, assim, é o abraço, é o afeto, é o dizer assim, ó, estamos juntos nessa luta, um de mãos dadas com os outros, apoiando. Isso é muito bonito e isso realmente está trazendo um impacto para a vida deles muito grande. Que bom, né? Isso é importante. E, gente, atividade física, né, regular, conforme a capacidade de cada um e a possibilidade de cada um também, né? Ajuda a prevenir não só o Parkinson, mas uma série de doenças, né? Ajuda a tratar, é um estimulante também. São tantos depoimentos que a gente tem de pessoas que deixaram de ser ociosas, começaram a fazer atividades físicas, né? E se viram mais dispostas no dia a dia, né? Mais dispostas a enfrentar os problemas que a vida nos traz, né? Com certeza. Que são frequentes, né? Porque melhora a sua funcionalidade, mas melhora muito a sua saúde mental, né? E é bem isso, Jorge. É mais energia, mais disposição, é mais discernimento para resolver as coisas, né? E por isso a corrida, né? Run for Parkinson. Então, vamos falar dessa corrida. Corrida por Parkinson. Isso, na verdade, é uma corrida que vai muito além da corrida. Por quê? Porque é uma oportunidade de abraçar uma causa nobre, né? É uma corrida que é direcionada para atletas, mas também para a pessoa com Parkinson, para a família, porque nós teremos caminhada, nós teremos a corrida Kids, nós teremos percursos simbólicos para aquela pessoa com Parkinson que usa um andador ou que depende de cadeira de rodas, mas que quer vestir a camisa e falar, eu fui na Run for Parkinson, eu participei, nem que seja por 50 metros, né? Então, é muito mais do que uma corrida, é um evento que une saúde, que une atividade física e que une solidariedade. Que bom. O lançamento, então, no dia 15 de abril, aqui em Blumenau, vai ser realizada em junho. Isso, exatamente. Obrigado pela tua participação, Margit.
E muito obrigado também pela atenção sempre aqui com a Rádio Itaberá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Jorge, todo o apoio oferecido pela Rádio Itaberá, a nossa associação, né, a nossa causa. Deixo aqui o contato da Associação Viva Parkinson, pode me procurar, eu estou à frente, vou acolher, receber e convidar para participar. O telefone é 99930-3700. Só para repetir então, né? 99930-3700, os contatos aí da Associação Viva Parkinson. Obrigado, uma ótima semana. Obrigada para nós. Eu conversei com Margit Mafra, presidente da Associação Viva Parkinson. Falamos sobre as ações que serão desenvolvidas neste mês de abril, que é o mês dedicado à conscientização do Parkinson.